Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe, mais uma vez aqui compartilhando o pão, com um breve versículo para edificar a nossa fé e fortalecer a nossa caminhada. O versículo de hoje encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo 45, versículo 5, que diz assim, você procura grandes coisas para si mesmo. Não faça isso. Trarei calamidade sobre todo este povo. A você, porém, darei sua vida como recompensa, aonde quer que vá. Eu, o Senhor, falei. Glória a Deus. Irmãos, o capítulo 45 talvez seja um dos menores da Bíblia. É uma profecia de Jeremias, enviada pelo Senhor a Baruque, um homem que era o seu escriba, aquele que escrevia as profecias. E esse homem, ele e a família dele, eles tinham grande participação no reinado ali de Zedequias e eles trabalhavam na corte do rei. Então eram homens, a família dele tinha bastante influência. E quando Jeremias chamou ele para trabalhar, ele veio de bom grado. Só que no primeiro momento eles foram presos ali ao ele escrever um rolo de uma profecia justamente para o rei Zedequias. O rei Zedequias fez com que eles fossem presos durante um tempo, e ele sofreu bastante. Logo depois ele começou a acompanhar Jeremias de volta e Jeremias pediu ele para escrever novamente. Só que entre essa escrita, ele parece que meio que titubeou, estava com um pouco de receio de perder justamente ali os benefícios que ele tinha na corte, e principalmente assim, até atingir a família dele. Ele recuou, e nesse momento o Senhor trouxe essa profecia a Baruque, filho de Neerias. A profecia vai dar justamente, culminar nesse ponto final que eu li para vocês. O capítulo 45 tem apenas 5 versículos. Convenha que vocês leiam para que tenha o completo entendimento da mensagem. Mas a verdade era que Baruque, ele procurava grandes coisas para si. Ou seja, ele procurava com seus próprios braços construir a sua segurança para que a calamidade não viesse atingir nem ele e nem a sua família. Mas naquele momento o único que poderia dar a proteção seria o Senhor. Em João 15,5 vai nos dizer isso, que sem mim nada podeis fazer. Essas são as palavras do Senhor Jesus. Vamos citar o versículo inteiro? Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês darão muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E é uma ilusão do ser humano, irmão. É uma ilusão do ser humano, minha irmã. Mesmo que o cenário, assim como o de Baruque, pareça devastador e tudo te impulsione justamente para um caminho contrário daquilo que é a ordem do Senhor, o melhor lado sempre será escolher o Senhor. Naquele momento de calamidade, de guerra, em que Israel vivia de um lado e de outro, o Egito o Egito, que era um dos aliados deles, sendo invadido, justamente aquilo que daria grande poder à Síria para invadir Israel, a única forma de se manter seguro era obedecendo a palavra do Senhor. Eu quero repetir isso. A única forma de se manter seguro é obedecendo a palavra do Senhor. Mesmo que para isso Ele nos ordene muitas vezes passar por terras que nós não queremos passar, por situações que nós não queremos passar. Porque, afinal de contas, irmãos, como conhecer o Deus que restaura se não estiver tudo em cacos? Como conhecer o Deus que nos livra da guerra se nós não estivermos no meio da guerra? Como conhecer o Deus que chega no final e vence a luta se nós não passarmos por uma luta que para nós ela é impossível? C.T. Studd, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele fala que Deus não deseja pessoas que se contentam com aquilo que é apenas possível, mas sim desejam viver o impossível, porque o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. E para isso será necessário muita coragem às vezes, até mesmo de abnegar o próprio chamado humano. É verdade que Baruque tinha um cargo elevadíssimo na corte, mas só Deus poderia lhe conceder segurança naquele momento em que tudo ao lado era guerra. Somente Deus. Então, irmão, irmã, eu quero lhe dar um conselho: se apegue ao chamamento do Senhor, porque somente Ele, em tempos de guerra, pode nos dar o livramento e a segurança
que nós precisamos. Olha, eu quero citar aqui o Salmo 126, versículo 2 para terminar, que é justamente o Salmo que fala da volta dos cativos da Babilônia. Salmo 126, 2 diz: Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Vamos orar? Senhor, queremos entregar a nossa vida ao Senhor e estar completamente rendidos a Ti, ó Deus, o nosso santo poderoso de Israel. E mesmo que pareça para nós, Pai, como Baruque, impossível de cumprir o chamado, impossível de seguir em frente, ajuda-nos, Pai, nesse momento em que a dúvida assalta, sabendo que o Senhor é o Pai nosso que nos sustenta. Não nos deixe, Pai, conformados com aquilo que já conquistamos, ou com aquilo que nós temos com os olhos humanos visto a possibilidade de conquistar. Queremos viver o impossível e o Teu sobrenatural. É o que nós te pedimos hoje e pedimos em nome do Senhor Jesus. Sim, meu irmão, sim, minha irmã, o Senhor fará coisas grandiosas por nós. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.